Salve, salve, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, vamos aí para as notícias da quarta-feira. Vigilância Sanitária bate lá em São Januário e vê irregularidades aí no nosso estádio para prevenção aí do Covid-19 lá dos atletas, hein, pessoal? Vamos falar disso. Também vamos falar aí do entrosamento do Martim Benítez e do Germancano. Os argentinos vêm dando o que falar aí nos treinamentos do Vasco. Vamos saber aqui no nosso vídeo. Também vamos falar aí do Daverson, cara. Será que o Daverson pode pintar no Vasco? Vamos falar aqui, vamos trazer a informação da Fox Sports. E para fechar também vamos falar aí do sócio torcedor do Vasco, que já tá gerando uma boa grana aí pro nosso clube, hein, pessoal? Vale a pena aí renovar aí, seja sócio gigante. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, só clicar aqui embaixo, aqui no inscreva-se, dá essa força aí. Se você é novo, se inscreve aí no nosso canal. Também peço para você compartilhar aqui com os seus amigos aí nas redes sociais, muito importante. Traz mais torcedores aqui pro nosso canal, a gente tá querendo chegar a 100 mil inscritos, pessoal. Nossa nova meta aqui no canal. Vai demorar um pouquinho, mas a gente vai chegar lá com fé em Deus. Dá essa força aí, compartilhe com seus amigos. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Lembrando a galera que no final tem aquele salve aí para aqueles que estão sempre aqui ligados aqui, comentando, elogiando demais o nosso canal. Muito obrigado mesmo, todos aqueles que estão assistindo aqui diariamente nossos vídeos. Uma fiscalização da Vigilância Sanitária Municipal nessa terça-feira encontrou 11 irregularidades em centros de treinamento em 7 times do futebol carioca. Entre eles estão o nosso time, o Vasco, o Fluminense e o Botafogo. Dos 4 grandes, o único que teve a situação regular aí foi o Menguinho, né, pessoal? Infelizmente, né, meus amigos? A Globo ama noticiar isso. Os agentes estiveram aí nos CTs para verificar se eles estavam adotando os protocolos de saúde do município para o combate ao novo coronavírus. De acordo com a prefeitura, foram encontradas as seguintes irregularidades: falta de dispensores de álcool em gel e sabão líquido em lavatórios, falta de álcool em gel nas áreas de acesso e circulação, lixeiras inoperantes, falta de lixeiras com tampas acionadas por pedal, ausência de funcionários de limpeza, ausência de cartazes informativos sobre as regras de ouro aí do Covid-19. Os clubes teriam aí prazos para cumprir as novas sanitárias em vigor. Nos próximos dias as equipes vão retornar ao centro de treinamento para verificar aí a situação, se já foi resolvido aí nos clubes. Pessoal, eles estão aí marcando presença em cima, né, fiscalização, o que é certo, né, pessoal? Não deixa de ser errado, né? Se tem a lei aí, tem que ser cumprido. O Vasco tem que entrar aí nas normas aí para prevenção do Covid-19 para os atletas, que é o mais importante. Jogadores também são seres humanos, estão correndo risco aí. Tem que ter sim aí a proteção necessária para os atletas e possivelmente o Vasco deve fazer aí essas adaptações e com certeza vai resolver esse problema aí o mais rápido possível para não ser penalizado. Infelizmente nosso clube passa por uma crise financeira, né? Mas isso daí não custa praticamente nada para um clube de grande de futebol, né, pessoal? Tem que se adaptar aí e resolver essa situação. E o Vasco também noticiou que não houve nenhum caso de Covid-19 desde a volta aí aos treinamentos no nosso CT, né? A princípio o Vasco agora está marcando presença acirrada em cima dos atletas para eles entrarem na linha, né? Porque quando o Vasco se representou, mais de 19 jogadores estavam aí contaminados. É um absurdo. Jogador de futebol acha que é dono do mundo e deve ter saído aí diretamente aí na rua e sem prevenção nenhuma. E voltaram aí com esses problemas, como está acontecendo lá no Corinthians, né? Mais de 21 casos. O Vasco teve uma situação semelhante, mas que já foi controlada aí com a volta dos treinamentos. Também aí os testes do Covid-19 diariamente sendo realizados nos atletas aí. Com certeza eles ficaram mais responsáveis. Tomara aí que não tenha nenhum tipo de problema no Vasco, né? E também que não tenha nenhum atleta infectado. Bom, pessoal, agora vamos falar aí da importância do sócio torcedor. Mais de 90 mil renovações aí do sócio torcedor. O Vasco respira novamente aí graças ao sócio torcedor, tenta respirar, né, meus amigos? E o site especializado em números de sócios e também aí porcentagens divulgou que o Vasco, com mais de 115 mil sócios, iria receber aproximadamente aí 3 milhões de reais
mensalmente. Uma boa grana, né? Como se fosse um patrocinador aí da manga, da camisa, ou até mesmo um patrocinador master do Vasco que paga muito pouquinho aí pro nosso clube. E o sócio torcedor tá fazendo total diferença aí para ajudar o Vasco a sair desse atoleiro, né, pessoal? Mais uma vez eu peço aqui para vocês se associarem, sociogigante.com, acessa lá, dá essa força aí pro Vascão continuar firme e forte, tentar aí dar uma volta por cima aí. A gente sabe que é difícil, principalmente com a gestão do Alexandre Campelo, mas o nosso amor pelo Vasco tem que falar sempre mais alto e a gente ter esperanças de que o Vasco vai voltar a ter glórias nessa época aqui, meus amigos. O Vasco voltar a ser aquele Vasco vitorioso que a gente tanto tá sonhando, a gente tá esperando isso já há mais de 20 anos, esperando aí o Vasco voltar a nos dar alegrias. Tomara que com a próxima gestão o Vasco dê voos maiores aí nas competições que vai disputar e com certeza o sócio torcedor vai ajudar muito o Vasco. E se o time estiver bem, obviamente o sócio vai aumentar mais e quem sabe vamos chegar lá no topo do mundo, alcançar mais de 200 mil sócios aí no nosso clube, seria excelente. Bom, meus amigos, agora vamos falar aí de dois reforços que foram contratados nessa temporada, né? Os dois únicos jogadores que chegaram aí pro Vasco, né? O Germancano e também aí o Martim Benítez. Segundo as informações que vêm lá de São Januário dos treinamentos, a dupla está bem afiada, muito entrosada e pode dar muitas alegrias aí pro torcedor vascaíno. Os hermanos, como são chamados os argentinos, vem mostrando grande capacidade aí nos treinamentos e possivelmente o Vasco vai ganhar muito aí com a entrada do Martim Benítez no time titular, fazendo ali uma bela dupla com o Germancano e também tem um garoto Thales Magno, né? Será um trio de ferro ali na frente ali do Vasco e também quando o Guarim voltar aí, possivelmente o Vasco terá aí um meio campo para frente aí muito ofensivo, um meio campo de muita qualidade. E torcemos aí pela permanência também do Thales Magno, que ele possa se dar bem ali com os argentinos. E o Vasco tende muito a ganhar aí com essa qualidade. Tomara, né? A gente conta muito com muitos gols aí do Germancano ainda na temporada. A gente também espere pela volta do Campeonato Brasileiro, da Sul-Americana e também da Copa do Brasil, onde o Vasco pode tentar beliscar pelo menos um título nessas competições, né? Se o elenco estiver bem aí, o time estiver bem entrosado, bem afiadinho aí, dá pra gente buscar o título sim, quem sabe, da Sul-Americana, que é um título muito importante pra nossa história, que o Vasco, apesar de ter conquistado a Mercosul, não é a Sul-Americana e é um título que a gente ainda não tem na nossa história. Tomara que o Vasco consiga aí voos mais altos com a dupla argentina e também com os outros jogadores aí do nosso elenco, mas precisa sim reforçar, né, pessoal? A gente sempre tá falando aqui que o Vasco precisa de um lateral esquerdo, só o Henrique não aguenta o tranco, precisa de um lateral um pouco mais experiente, um lateral de maior qualidade ali, também um primeiro volante, é necessário ter um primeiro volante no Vasco e esperamos que o Vasco vai aí ao mercado buscar mais reforços. E para fechar falando de reforço, algumas semanas atrás, se você não se lembra, o atacante Daverson, até então jogador do Getafe, deu uma entrevista falando que é torcedor do Vasco, que sempre torceu pro Vasco e que tem um carinho enorme pelo nosso clube. Tá, beleza, o que isso tem a ver? O Daverson não teve seu contrato renovado com o Getafe lá da Espanha e vai ser devolvido ao Palmeiras. O Palmeiras já teria avisado o jogador que não vai aproveitar ele e ele será emprestado. E aí, devido a essa informação do Palmeiras, a Fox Sports noticiou que talvez ele poderia vir para o Vasco e buscou informações desse possível empréstimo do Daverson. A princípio, não existe nenhuma possibilidade do atacante vir jogar no Vasco. Eu vi muitas postagens aí nas redes sociais, torcedores pedindo pro Daverson, perguntando se o Daverson tinha vaga no Vasco. Não tem nenhum tipo de negociação ainda do Vasco com o Daverson. Eu acho que ele não deve ser jogador do Vasco, já que já temos o Germancano lá de titular. Eu não acredito que o Daverson venha pro Vasco, já que ele deve ter um salário altíssimo, fora da realidade financeira do Vasco. E o que você vê aí na mídia aí falando que o Daverson vai ser jogador do Vasco, não procede, não vai ser verdade. O jogador está bem longe de São Januário, mesmo sendo vascaíno. Vascaíno também o Richarlison é, né? Ele tá lá no Everton. Ele não vai sair do Everton para vir jogar no Vasco. Muitos jogadores que têm um salário altíssimo aí, é vascaíno, mas vir jogar no Vasco, os caras não querem, né? Isso não existe, os caras não abaixam salário para vir. Eu também vi aí uma entrevista do Allan Kardec falando que tem um desejo de voltar pro Palmeiras, cara. Porque o cara não fala que quer voltar pro Vasco. Hoje ninguém joga mais por amor à camisa, somente pela grana, pessoal. E o Daverson não existe nenhum tipo aí de negociações com o Vasco, hein? Bom, pessoal, é isso aí. Comenta aqui embaixo sobre o entrosamento aí do Martim Benítez e do Germancano. Comentem se você acredita muito nessa dupla que pode dar certo aí com a camisa do Vascão. Também fala aí sobre a vigilância sanitária batendo lá na porta de São Januário, acusando irregularidades no nosso Vasco.
Também falei sobre o Daverson especulado no Vasco, hein, pessoal? Será que ele vai pintar no Vasco? É bem difícil, hein, meus amigos? Falei do sócio torcedor que vem colaborando demais aí com o nosso Vascão. Bom, meus amigos, agora a parte que eu mando salve pra galera que tá sempre ligada aqui no nosso canal. Muito obrigado mesmo. Quero mandar um forte abraço aí pro Gilson em Esperantinópolis, lá no Maranhão. Muito obrigado. Um abraço pro Carlos, ele pediu um salve pro seu pai Alexandre em Sapezal, lá no Mato Grosso. Muito obrigado, Carlos. Um forte abraço aí pro seu pai. Um abraço pro Alaí em Olegário, em Minas Gerais. O Joaquim em Ponto dos Volantes, também aqui em Minas Gerais. O Albino Celes, na Bahia. O Renato em Teófilo Otoni, aqui também em Minas Gerais. O Geilson lá em Boa Vista, em Roraima. O Eduardo, ele pediu um salve pra galera de Magé, no Rio de Janeiro. Forte abraço aí, Eduardo. Um abração pra galera de Magé. Um abraço também pro Heraldo em Cuiabá, no Mato Grosso. E pra fechar, o Marcos Salles, ele pediu um salve pros vascaínos lá de Brasília. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos e tamo junto. Vascão!